Olá pessoal, hoje é a continuação do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos ver o que diz: Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Já estudamos desde o versículo 4, o Sermão do Monte, que nos ensina as características de um cristão verdadeiro. E hoje nós chegamos ao versículo 8, que nos mostra que somente com a ajuda do Espírito Santo podemos ser um cristão de coração limpo. No Salmo 24 diz: Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem chegará aos portais eternos? Então o Salmo diz: aquele que é limpo de mão e puro de coração. E Jesus enfatiza isso e diz: Bem-aventurados os limpos de coração, felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Somente com a ajuda do Espírito Santo, uma pessoa pode chegar a esse caráter. Por que somente com a ajuda do Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Mas Jesus também diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade de coração. Aquele que não se exaltou, aquele que era o nosso Deus, e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se em semelhança de seres humanos, pelo que Deus o exaltou. Então nós vemos que somente através do Espírito Santo podemos chegar a esse nível de caráter, o nível perfeito, o nível que Deus requer de nós, limpos de coração. Mas o Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz para que o seu Santo Espírito chegasse até ao coração daquele que crê. Essa é a magnífica história de Deus com os homens, que Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. O padrão de Deus é perfeito. O que ele requer dos seres humanos é perfeição. E nem o homem poderia chegar a esse nível, porque a Bíblia diz que todos pecamos e todos estão destituídos da glória de Deus. Ele olhou dos céus e não viu um justo sequer. Então ele enviou Jesus Cristo, tornou-se carne como nós e morreu pelos nossos pecados. E todo aquele que crê nele, ele envia o Espírito Santo para nos guiar, nos dar a direção, a luz que ilumina todo o nosso caminho e vai mostrando os pecados que precisam ser tirados, os pecados que precisam ser retirados da nossa consciência e da nossa mente. Então, os limpos de coração, eles serão bem-aventurados, felizes, porque eles verão a Deus. Verão a Deus em um significado para nós entender é que em tudo ele vai ver Deus. Porque quando você tem um coração mau, você não vê nada de Deus. Tudo que acontece na vida das pessoas, o que as pessoas falam para você, você sempre vai ver algo mal. Você nunca vai ver que é Deus na vida daquela pessoa, que é Deus usando ela, até mesmo coisas que a gente não entende, mas Deus vai cuidando de tudo. Quando você tem um coração limpo, mesmo na cruz como Jesus estava, disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
mesmo sendo zombado por aqueles que eram para ter aceitado ele, ele disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Mesmo na cruz, crucificado, ainda houve salvação. Mesmo na cruz, aonde dois zombam dele e um se arrepende e diz: Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse aí é justo. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Então Jesus disse: Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus estava salvando naquela cruz. Ele estava perdoando, estava salvando, estava se entregando a Deus. Então, somente com a ajuda do Espírito Santo podemos chegar a essa verdadeira identidade e caráter de nosso Senhor Jesus. Limpos de coração. Se até hoje você não se sente que é uma pessoa limpa, ou que se sente sujo pelo seu passado, pelo seu pecado que você cometeu, eu quero te dizer que Jesus é a água viva, aquele que limpa de todo pecado. As suas mãos sujas é como um pecado no seu corpo. E quando você coloca debaixo da água e começa a lavar, é assim que Jesus faz com o seu pecado. Quando você se coloca debaixo dele, ele começa a te limpar e purificar o seu coração. As maldades, os ressentimentos, aquilo que Jesus disse que contamina o homem, a maldade, as más palavras, palavras de maldição. Jesus começa a limpar. Basta você querer. Se você quiser, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque a vontade de se vingar é grande também. Porque a vontade de fazer o mesmo é grande também. Porque a vontade de desistir de tudo é grande. Mas se você negar a você mesmo e deixar de terceirizar as suas lutas, colocando nas pessoas, colocando em situações para que você permaneça do mesmo jeito, e colocar em você e dizer: eu sou pecador. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Quando você reconhece isso diante de Deus, as coisas começam a se mover, as coisas começam a se movimentar no mundo espiritual. Porque Jesus disse que com suas palavras você será justificado e com suas palavras você será condenado. Então tudo aquilo que nós falamos aqui terão consequências eternas. Então é preciso eu também declarar coisas boas. É preciso eu declarar bênçãos de Deus sobre a minha vida. E reconhecer que eu sou falho, mas Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Então não esqueça disso. Que aqueles que são limpos de coração, eles verão a Deus. E somente o Espírito Santo pode fazer isso na sua vida. E você vai começar a ver tudo o que Deus já fez na sua vida. E hoje, essa foi mais uma palavra de Deus para o seu coração. E se Deus quiser, amanhã, novamente, estarei aqui para trazer mais uma mensagem.